Olá, galera do primeiro ano, espero que todas e todos estejam bem. Vamos dar prosseguimento no nosso terceiro bimestre, é o capítulo 3, que a gente vai discutir cultura e ideologia. Tudo bem? Vou diminuir aqui a minha imagem para colocar no cantinho. E aí seguimos com esses murais maravilhosos do Eduardo Cobra. Ele faz esse mural colorido pelas ruas do mundo, trazendo várias referências culturais e que a gente vai estar discutindo no decorrer desse capítulo. Então eu inicio a nossa discussão com essa questão motivadora, de que modo as minhas opiniões e decisões são influenciadas pela cultura e pela ideologia da sociedade em que eu vivo. Não é? Será que os nossos pensamentos, as nossas opiniões, elas são absolutamente individuais? Não é? Ou há alguma lente que há da cultura e da ideologia que faz com que eu veja as coisas de determinada forma? Esse é o questionamento que eu trago para vocês. Mas afinal de contas, o que é cultura? A gente ouve esse termo em vários espaços, em vários ambientes e proferido por várias pessoas. Temos aí a ideia de cultura como uma cultura da agricultura, não sei se vocês já escutaram esse termo, não é? Uma determinada cultura, a cultura do feijão, a cultura do milho. Não é? Então, no conceito de agricultura e horticultura e da agronomia, nós temos aí a ideia de cultura como uma ação, processo ou efeito de cultivar a terra, lavra, cultivo. Então, cultura também tem essa característica no campo da agronomia. Na biologia nós também temos a ideia de cultura, o conceito de cultura, não é? Que é o cultivo de células ou tecidos vivos em uma solução contendo nutrientes adequados e em condições propícias à sobrevivência. Então, nós temos aí a cultura de determinadas células, não é? O cultivo de determinadas células. E vocês já devem ter escutado esse termo, essa pessoa tem muita cultura. Quando é que a gente diz isso? É quando a pessoa tem uma sabedoria, ela é sábia, tem muitos conhecimentos, não é isso? A gente acaba dizendo, essa pessoa tem muita cultura, essa pessoa é um intelectual. Vocês já escutaram esse termo? Também é uma forma de utilizar a palavra cultura. E aí, se você for fazer uma pesquisa no Google e colocar cultura, aparece referências, não é, a esse tipo de atividade, ao cinema, à dança, não é, ao teatro, a atividades culturais como a música, não é? Então, por exemplo, não é, existem políticas públicas de cultura que fomentam esses tipos de atividade, não é? Que estimulam, que financiam esse tipo de atividade. Então, quando a gente coloca uma pesquisa no Google, cultura aparece, né? Pode aparecer isso, principalmente quando se trata de políticas públicas. E a cultura ela tem realmente diversas origens e usos, não é? A palavra cultura vocês têm observado. Entretanto, na sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. Então, posso dizer aqui que vocês nascem numa cultura, nós nascemos numa cultura. E esta cultura é a base da nossa sociedade, né? Da sociedade humana, na qual a gente vai construindo diferentes modos de vida. Tá certo? Então, para a sociologia, ela tem um conceito próprio, não é? Também, muito fortemente, da antropologia, que é uma outra ciência social que a gente vai estar discutindo no nosso capítulo nesse bimestre, tá? É por meio da cultura, essa cultura que é a nossa base da nossa sociedade, que a gente busca soluções para os nossos problemas cotidianos. Então, a forma como a gente lida com os problemas cotidianos, ela é dada a partir da nossa cultura, daquilo que a gente vivencia. Nós interpretamos a realidade que nos cerca, né, por meio das lentes da nossa cultura. E também produzimos novas formas de interação social. Tá? Então nós somos absolutamente atravessados pela cultura na qual a gente está inserido. Certo? Ficou claro? A cultura, gente, também é por meio dela que a gente estrutura a nossa economia, né? Nossas formas de organizações políticas, não é? As normas e os valores que orientam as nossas ações, todos esses elementos estão presentes na cultura. Por exemplo, como é que a gente organiza a nossa economia? Não é? O Brasil, tradicionalmente, tem uma cultura, né, muito elitista, digamos assim, econômica no seu trato. Não é? Então, que não permite muita manobra. Então, essa é a forma da gente lidar
com as questões econômicas no Brasil. Essa é uma forma cultural, tá? Que não se pode mexer em privilégios que causa desconforto, não é? Geralmente, quando nós vamos resolver alguma questão econômica, essa corda tende a se romper do lado, não é, das pessoas mais fracas, digamos assim, não é? E as pessoas que detêm o privilégio no Brasil, elas se mantêm num patamar em que não podem ser tocadas, tá? Essa é uma forma cultural de lidar economicamente, tá? Nós temos um exemplo recente da mini-reforma trabalhista que foi discutida na semana passada, onde retira alguns direitos para garantir uma maior empregabilidade, né? Então, é algo que a gente discutiu na nossa aula presencial e que eu vou trazer aqui mais adiante no decorrer do nosso capítulo, tá? Então, organização política, nós também temos uma cultura profundamente autoritária, né? O Brasil, desde 521, quando teve essas terras invadidas, não é, por europeus, se instalou-se aqui uma prática autoritária, truculenta, violenta, não é, que repercute até hoje. A prática democrática, nesses 521 anos, é bem restrita e é bem pequena, não chega a 100 anos o Brasil tendo vivenciado experiências democráticas. Então, isso marca também algo da cultura do nosso país, não é? E as normas, não é, que são aquelas formas que a gente deve proceder segundo a sociedade, né, os valores que a gente alimenta, tudo isso tem uma base na cultura, tá? Todos esses elementos estão presentes na cultura. E a cultura, gente, ela também é resultado das nossas ações sociais. Ela não é algo pronta, definida, né? Ela é processual, ela se constrói, ela se modifica no decorrer do tempo, tá certo? É claro que ela guarda características, né, de um passado, às vezes não tão recente, né, e algo do presente que vai se modificando a partir das nossas ações sociais, tá? As práticas, os saberes e sua aplicação pela coletividade resultam num conjunto de conhecimentos que orientam nossa ação no mundo. Então, são conhecimentos que a gente adquire que vai orientando a nossa forma de agir no mundo. E ela nos permite nos reconhecer, né? Ela tem essa capacidade, né, a cultura da gente que está inserido nela, nos reconhecer enquanto tais. Por exemplo, nós nos reconhecemos enquanto nordestinos, não é? Então é uma forma de cultura, né? A cultura nordestina, a cultura brasileira. E a partir dela a gente explica, a gente constrói a realidade social por meio das lentes da cultura. Compreendido? E aí nós temos uma imagem, um símbolo da cultura brasileira, daquilo que a gente chama de cultura brasileira, né? Nós temos aqui na região norte as matas, a fauna, não é? Temos aqui os povos originários, também chamados de indígenas. Temos aqui o símbolo do sul, não é? O chimarrão. Aqui as praias do sudeste, o Cristo Redentor, a nossa famosa jangada cearense, não é? Mas eu pergunto para vocês, o Nordeste, o Ceará, é só litoral e jangada? O Sul é só chimarrão, não é? O Norte é somente floresta, povos originários de diversas etnias, animais, tá? Então, o que a gente chama de cultura, de identidade brasileira, né, é uma coisa inventada, tá? É uma coisa construída no decorrer do tempo, para que a gente possa se reconhecer, para que a gente possa se explicar. Então, nós somos o povo nordestino, um povo guerreiro, sobre todas as adversidades, não é, do território que a gente vivencia. E aí as pessoas pensam, fora do Nordeste, que aqui é um espaço onde só tem seca, onde não dispõe de água, não é? Onde é um clima profundamente quente, né? Mas o Nordeste não é só isso. Nós temos uma variedade gigantesca de territórios, de ajuntamentos urbanos, não é? Temos também sertão, temos também litoral, temos também serras. Então, é uma variedade, uma multiplicidade muito grande, mas se constrói uma ideia, uma identidade de cultura, não é, brasileira. Então, essa imagem ela representa um pouquinho o que se tem de símbolo brasileiro. E aí, gente, a construção da cultura ela não se dá de forma branda, de forma tranquila e harmônica. Há uma série de fatores que atuam na construção da cultura. E na brasileira, em específico, nós temos aqui os indígenas, que foram os indígenas, os povos originários das diversas etnias que aqui habitavam até a invasão europeia, não é? Sendo escravizadas e escravizados aqui.
nós temos os africanos e as africanas escravizadas que vieram para cá, e nós temos também a cultura europeia, né, trazendo também informações da cultura europeia. Então, há esse conflito, né, esse conflito significativo na construção da que a gente chama de cultura brasileira. Tá? Ela não ocorre de maneira harmônica e igualitária e é construída com relações desiguais. No entanto, nós temos, mesmo com a sobreposição da cultura europeia, não é, que a gente vai discutir quando for falar de ideologia, nós temos ainda profundamente marcada na cultura brasileira, não é, referências à cultura dos povos originários que aqui existiam e à cultura dos africanos e das africanas escravizadas que aqui vieram como cativas, como escravizadas. Então, marca também muito fortemente a cultura brasileira. Tá? Então, isso é para iniciar a nossa discussão sobre cultura, tá? Dar um gostinho para a gente iniciar nosso capítulo e seguir adiante com os debates que a gente vai fazer, trazendo muito a referência da antropologia, que é uma ciência social, aí como a sociologia, tá certo? Eu queria agradecer a vocês pela atenção, quem chegou até aqui, não é? Pedir para que a gente mantenha o uso da máscara e também das recomendações sanitárias, tudo bem? Gratidão por estarmos aqui e em breve a gente se encontra pessoalmente ou de forma remota. Até mais.